Olá, quarto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma videoaula. Hoje a nossa aula vai ser de História e o tema da aula de hoje é os primeiros contatos entre os indígenas e os portugueses. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, eles se depararam com um povo que nunca tinham visto anteriormente. Eles deram o nome de índios a eles, pois pela aparência física se assemelhavam aos habitantes da Índia. O desembarque de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra no Brasil representou o início do contato entre os povos indígenas e os portugueses. Naturalmente, de início, a impressão de um grupo sobre o outro foi de estranhamento, já que nenhum deles havia conhecido pessoas parecidas com a que estavam encontrando. Os portugueses tinham a pele clara e barbas longas, chegaram com roupas pesadas e coloridas, cavalos, armas de fogo, joias de ouro e outros objetos comuns na Europa. Por outro lado, os indígenas tinham a pele mais escura em um tom avermelhado, cabelos lisos e pouquíssimos pelos no corpo. Andavam nus com seus corpos pintados de tinta natural e utilizavam armamentos de madeira. Apesar do estranhamento, os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas ocorreram de forma amigável. A primeira estratégia dos portugueses para estabelecer o contato foi o escambo. Essa era uma prática comercial que era utilizada no passado, em que se trocava um produto por outro. Os portugueses apresentaram aos indígenas produtos de baixo valor na Europa, como espelhos, chapéus, roupas, ferramentas. E, por outro lado, os indígenas ofereciam cestos, redes ou serviços de apresentação da terra, até mesmo trabalho para trocar por produtos europeus. Com o passar dos anos e a chegada de cada vez mais expedições de portugueses no Brasil, o contato com os indígenas começou a se alterar. As relações que eram inicialmente amigáveis ficaram cada vez mais tensas com o uso da violência por parte dos portugueses se tornou mais frequente. Isso porque a ideia que guiou a colonização das terras brasileiras foi a exploração de terra. A principal característica destacada da região era a riqueza natural. Dessa forma, os portugueses acreditavam que essa riqueza poderia ser extraída do Brasil e vendida em Portugal e por toda a Europa, gerando grandes lucros para os navegadores, os comerciantes e para o rei. A principal riqueza encontrada e desejada pelos portugueses nesse primeiro momento foi o pau-brasil. Era uma árvore de médio porte, tronco fino que tinha pouca utilidade, porém, o que mais interessava a eles era o que estava no interior deste tronco, uma tinta vermelha natural. Essa tinta seria de grande valor no mercado europeu, sobretudo na confecção de tecidos e roupas. Para realizar toda essa etapa de exploração de riqueza da terra, os portugueses necessitavam da mão de obra dos povos indígenas, pois eles eram homens de grande força física e conheciam melhor os locais para extração do pau-brasil, e já tinham habilidade na prática com essa atividade. Porém, não na mesma intensidade que os portugueses queriam. Além disso, os portugueses daquela época, para eles o trabalho físico era uma atividade degradante, ou seja, que só deveria ser feita por escravos ou trabalhadores. Nesse sentido, o escambo que era utilizado para conseguir a mão de obra indígena ameaçou a ser substituído pela violência física. Eles escravizavam os indígenas e os impunham um regime de trabalho muito intenso e violento, o que causava a morte de muitos indígenas. Além do trabalho, a questão da terra foi de grande importância para o aumento dos conflitos entre portugueses e indígenas. Os portugueses, por se acharem superiores aos indígenas e pela assinatura do Tratado de Tordesilhas, acreditavam ter o direito a todas as terras, e para isso se utilizavam da violência, para que os indígenas os respeitassem, já que seriam seres inferiores. Isso não quer dizer que os povos indígenas não lutaram contra a sua escravização e dominação dos portugueses. Intensas guerras foram travadas ao longo de toda a colonização,
em todo o território brasileiro. Porém, o armamento português, por muitas vezes, foi diferencial para a vitória dos portugueses nessa batalha. O catolicismo era a religião oficial do Estado português, e a Igreja Católica foi muito importante no financiamento das expedições para o Brasil. Em contrapartida do dinheiro empregado, muitos missionários religiosos vieram para a nova colônia de Portugal, com o objetivo de catequizar a população já existente, ou seja, apresentar a fé católica e convertê-los ao catolicismo, já que os indígenas tinham as suas próprias religiões. Além da questão religiosa, os missionários ensinavam aos indígenas os hábitos europeus de trabalho e comportamento. Era uma tentativa de fazer com que esses povos adotassem a cultura europeia, vista pelos portugueses como a cultura certa a ser seguida. Assim, aqueles que não adotassem as práticas europeias eram vistos como seres bárbaros. Como no passado não havia contagem da população como existe hoje, não é possível definir quantos indígenas habitavam no Brasil quando os portugueses chegaram. Alguns dados indicam uma população de aproximadamente 3 milhões de indígenas em todo o território brasileiro. Contudo, ao longo da colonização do nosso país, essa população foi reduzida drasticamente. Povos indígenas foram completamente extintos, outros reduzidos a números muito pequenos. Isso se deu por diversos motivos relacionados ao contato com os portugueses, sendo os principais deles a fome, a guerra e as doenças. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o assunto, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.